Martinho Lutero uma vez falou: a vida do cristão consiste de pronomes possessivos. Dizer Cristo é o Salvador é uma coisa, mas é outra dizer Ele é meu Salvador. O diabo pode dizer a primeira, mas apenas o verdadeiro cristão pode dizer a segunda. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a salvação. O que a palavra de Deus fala com respeito à salvação? O que é a salvação? Como ocorre a salvação? E para me ajudar neste programa, eu convidei dois pastores, amigos meus, o pastor Ivaldo Vicente e o pastor Nemuel Estina. Bem-vindos, senhores, ao programa do Está Escrito. Um prazer estar aqui, pastor Bill. Vamos falar sobre a salvação. Com todo respeito, eu convidei os senhores, não porque eu quero a opinião de vocês, mas eu queria ver o que a Bíblia fala. Que como nós fizemos o nosso estudo da Reforma, nós percebemos que existe uma necessidade dentro da igreja cristã hoje de voltar àquele princípio da Reforma protestante, que é a Bíblia como guia a nossa vida. Então, vamos ver o que a Bíblia fala com respeito. Primeira pergunta que eu tenho: o que motiva Deus a oferecer salvação à humanidade? Eu tenho um texto bíblico aqui, pastor, 1 João 4, verso 8, e ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A grande motivação para que essa graça chamada salvação possa chegar até nós é o amor de Deus. Deus é amor, independente do que eu sou. Ele me ama quando eu sou bonzinho e Ele me ama também quando eu não sou bonzinho. Ele me ama sempre. O amor de Deus, eu acho que é o ponto principal do assunto salvação. Interessante. Então não é um amor condicional? Ok. Incondicional, né? Perfeito. Sempre existe. Não, mas por que é necessária a salvação? O que aconteceu, o que ocorreu na história do homem que resulta na necessidade de Deus ter que mandar um Salvador para nos salvar? Quando a gente fala de salvação, vem sempre a ideia de um risco ou de um perigo, né? O médico nunca vai correndo ao hospital para salvar uma pessoa que esteja bem. Certo. Ele vai salvar alguém que está em perigo. E se a gente volta lá no comecinho da Bíblia, para ver o que aconteceu, Deus criou o homem, criou a mulher com todo carinho, com toda a perfeição, e entregou o jardim do Éden com todos os alimentos, com todas as frutas, com todas as flores, e deixou o homem como um mandatário daquilo ali. Olha, você vai cuidar, você vai mesmo administrar os animais, você vai dar nome aos animais, você vai cuidar disso tudo aqui. Mas eu vou fazer um acordo com você. Você não pode comer do fruto de uma árvore especificamente, porque se você comer do fruto daquela árvore, você vai morrer. Esse foi o acordo que Deus fez. E por um tempo o homem manteve aquele acordo, mas chegou um ponto em que ele falhou, ele não cumpriu esse acordo que fez com Deus. E a consequência que Deus havia dito, se você comer daquele fruto, virá a morte. E de fato a morte veio. Mas é interessante que na Bíblia o conceito da morte ele é mais amplo do que simplesmente a cessação da vida física, a cessação da respiração. A morte ela é uma ruptura, uma separação. Às vezes as pessoas brigam umas com as outras e dizem assim: olha, fulano está morto para mim. Certo. Não quero mais falar com ele. Certo. Bom, fisicamente a pessoa não está morta, mas o relacionamento está rompido, né? O relacionamento está quebrado. Então essa quebra desse relacionamento com Deus, essa separação, foi o resultado direto da quebra daquele acordo, o resultado direto do pecado. Isso a gente encontra em Gênesis capítulo 1, 27 a 31, e em Gênesis capítulo 3, verso 8,
O relato é exatamente da separação em função de o homem ter pecado. O pecado, enfim, foi ter descumprido aquele acordo. Gênesis capítulo 3, verso 8, a gente vê: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então ali veio o medo, veio a separação por ter deixado de cumprir aquele acordo que havia sido feito entre ele e Deus. Daí a necessidade da salvação, porque a verdade é que Adão e Eva, eles representavam a raça humana, não foi um problema só de Adão e Eva como indivíduos, mas era a raça humana, era o que existia da raça humana naquela época. Havia 2 pessoas no mundo, era a população da Terra. Então a raça humana distanciou-se de Deus, separou-se de Deus. E por causa disso colocou-se numa situação de risco, uma situação de correr um risco de morte. E por causa disso tornou-se necessária a salvação. Pastor, eu acho que uma coisa que tem que ser dita aqui é que muitas vezes as pessoas não têm consciência de que estão perdidas. Certo. É por isso elas não buscam a salvação, não valorizam a salvação. Quando alguém está perdido, se sente perdido, ao ser encontrado, há uma alegria, uma felicidade, certo, um prazer, um grito, um regozijo. Mas se a pessoa não se sente perdida, tanto faz. Agora, a Bíblia diz aqui em Romanos, no capítulo 3, uma frase muito interessante que seria bom nós considerarmos. Romanos 3, o verso de número 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para eu ter vontade de ser salvo, primeiro eu preciso entender que eu estou perdido. E parece-me que o mundo não está muito preocupado, o mundo de pessoas, eu digo, Certo. né? As pessoas não estão muito preocupadas com esse assunto. Em 1989, eu era líder da área dos jovens e nós fomos para um desfile com os desbravadores da igreja. E o meu filho se perdeu. E por umas 3 horas, mais ou menos, nós ficamos distantes. Que desespero. Foi terrível. Imagino. Porque eu sabia que ele estava perdido, mas ele também sabia que estava perdido. E no mesmo tempo que nós o procurávamos, ele também procurava se encontrar. Certo. E no momento que nos encontramos foi, assim, um alívio muito grande, foi uma bênção muito grande. Do mesmo modo, Deus sabe que nós estamos perdidos. Porque separados de Deus, como disse o pastor Evaldo, por causa do pecado, o pecado, ele oblitera a nossa visão de Deus. Ele coloca como que uma cortina de fumaça para a gente não ver a face de Deus. Então, separados do pecado, nós somos carentes de Deus. Deus sabe que estamos perdidos e no momento que nós descobrimos que estamos perdidos, então nós buscamos Deus. Agora, é bom saber que sempre quem dá o primeiro passo no sentido da salvação, não é o homem, não é a mulher, não é o ser humano. Sempre quem dá o primeiro passo é Deus. Como lemos há pouco na Bíblia, Deus foi atrás de Adão. Não foi Adão dizendo: oh Deus, que bom que o Senhor chegou aqui para me ajudar. Não, o homem se escondeu e foi Deus que perguntou: Adão, onde estás? E eu acho que hoje nós vivemos mais ou menos um período como aquele, né? Mesma situação, não? As pessoas estão como que fugindo de Deus. E Deus está no nosso encalço, procurando. Neumuel, onde é que você está? Bill, onde é que você está? Evaldo, onde é que você está? E você, onde está? Quer dizer, Deus está nos buscando, está procurando por nós, porque Ele quer a nossa salvação, o nosso bem-estar, o nosso prazer, a nossa alegria, finalmente é a vida eterna, né? E qual é o resultado dessa separação de Deus, a presença de pecado? Pessoas podem estar vindo e falar: bem, ok, só estou perdido, mas qual é que é a consequência desse pecado em minha vida? Bom, a consequência é justamente a separação daquilo que era o plano original de Deus. Um desvio daquilo que era o plano original de Deus. Deus desejava que o homem e a mulher vivessem uma vida plena de alegria, de felicidade.
E como consequência do pecado, dessa separação de Deus, nós tivemos consequências físicas visíveis, né? A morte física é uma delas, a doença é uma delas, a violência, a inveja, todos os sentimentos ruins que levam os homens a se distanciarem uns dos outros, a se separarem uns dos outros, são todos esses sentimentos que foram consequência do pecado. Então, esse estado de coisas que nos faz sentir mal, que nos faz sofrer, o sofrimento, como a terra está cheia de sofrimento, como a terra está cheia de violência, como o mundo está cheio de guerras, como o mundo está cheio de inveja, de disputa, tudo isso é resultado direto e claro do pecado, da presença, da entrada do pecado no mundo. Mas tem uma coisa importante, que tudo isso que estamos falando é verdade, essencialmente verdade, mas nós, pessoalmente, individualmente, humanamente, nós não podemos resolver o problema do pecado. Este é um problema, é um assunto que extrapola a nossa condição e a nossa capacidade. Então, novamente, Deus toma a iniciativa para solucionar esse big problema, que é um problema universal, vamos dizer assim. Como que Deus soluciona isso? Primeiro, enviando o seu Filho para comprar de volta o direito de nos dar vida eterna. E aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 21, ele é espetacular nesse sentido, porque ele é esclarecedor. Aqui Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21 o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este verso, ele tem uma sintaxe complicada, mas dá para entender. Aquele é o Senhor Jesus. Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, salvação é difícil ou é fácil? É fácil, porque a parte difícil Deus fez. Então, quando nós ensinamos, e não estamos errados em ensinar que a salvação é de graça, Certo. nós estamos ensinando correto, mas não completo, porque é de graça para mim, para você, para nós. Mas a salvação custa muito caro para Deus, Exato. porque Jesus assumiu a nossa natureza. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu deveria morrer. Mas Jesus, na hora que eu deveria morrer, ele levantou a mão e disse assim: eu vou morrer no seu lugar, você aceita? Então, da minha parte, depende apenas e tão somente dizer: eu aceito. E quando eu aceito, a Bíblia diz que já não há mais condenação para mim, porque Jesus já pagou a condenação. Então, é muito mais fácil, e eu estou falando isso agora como um teólogo, Certo. é muito mais fácil ir para a eternidade do que não ir. Porque a parte difícil já está feita. Da minha parte, Certo. eu preciso apenas dizer: Senhor, eu aceito o que o Senhor fez. E ponto. Pastor Feyerabend, como todos nós conhecemos, todos os telespectadores conhecem, o querido pastor Feyerabend, ele sempre falava: quando eu olho para mim mesmo, eu penso, como é que eu posso um dia ser salvo? Mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu penso, como é que eu posso ser perdido? Amém. Cristo fez tudo por nós, né? Eu li uma experiência uma vez de um rapaz que tinha tomado consciência de que precisava de salvação. E ele se dirigiu a um ministro muito velhinho, muito experiente, foi perguntar: o que eu preciso fazer para encontrar o caminho da salvação, para ser salvo. E aquele ministro virou para ele e disse assim: olha, é tarde demais. E o rapaz se desesperou: mas como assim? Eu estou buscando a salvação, como é tarde? O que eu fiz de tão terrível? Ele falou: não, é tarde demais para você fazer alguma coisa, porque tudo que precisava ser feito já foi feito. Jesus já fez. Mas é como o pastor Stina disse: você vai ao médico, você tem uma doença, o médico analisa você, verifica o que precisa, passa um remédio para você, você vai à farmácia, compra o remédio, leva para casa, mas nunca toma. Então, o remédio, a solução foi dada. Mas é preciso que eu aceite, que aceite esse remédio que foi provido por Jesus na cruz. Eu queria colocar um texto bíblico aqui, Lógico.
que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Paulo é um escritor muito forte, escreveu várias cartas, talvez o maior escritor do Novo Testamento, e no capítulo 8, no verso 1, ele que era também um teólogo, falava várias línguas, ele disse o seguinte, no verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo foi enfático e até redundante, né? Ele disse, agora, pois, já. Agora, é já. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Imediato. Quando lemos João, na primeira carta, no capítulo 1, no verso 9, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Paulo diz que agora, pois, para quem está em Cristo, não há mais condenação. Eu queria colocar uma palavra aqui, que é uma palavra simples. Relacionamento. Salvação depende de relacionamento. Então, isso é importante destacar. Então, se eu está falando que não há rituais, não há cerimônias, não há procedimentos para eu ser salvo. Perfeito. É o relacionamento. É o relacionamento. Agora, a minha vida vai mudar? Vai mudar. Eu serei diferente? Serei diferente. Mas não é essa diferença que me dá o direito à salvação. Essa diferença já é o resultado da salvação, porque eu estou em Cristo. Quando se está em Cristo, a vida muda. Mas não para ser salvo, mas sim porque já está salvo, porque a Bíblia diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu acho que essa é a beleza desse assunto. Certo. Quer dizer, eu não preciso fazer sacrifícios, eu não preciso fazer, não sei se posso usar a expressão, mas penitências, não é? O que eu preciso fazer? É estar com Ele. É como um casal de namorados que querem estar juntos, como o marido e a esposa querem estar juntos, a família, os filhos querem estar juntos. Relacionamento é o segredo da salvação, porque desde agora, para quem se relaciona com Ele, não há mais condenação. Interessante. Tanto é que em São Mateus capítulo 7, né, verso 21, Jesus aqui está falando, diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Entendeu? Eles estão falando, mas eu fiz essas coisas, as cerimônias, eu fiz, mas ele disse, não. Você nunca tirou tempo para ter um relacionamento comigo, para me conhecer. Eu creio que não é tanto que ele diz, a Bíblia diz aqui, eu nunca vos conheci, eu acho que nós é que nunca o conhecemos, né? Vocês nunca tiraram tempo para me conhecer, para ter aquele relacionamento. Nem um casal, né? Quanto mais tempo você passa com a sua esposa, mais você começa a apreciar e começa a modificar o seu comportamento, não porque ela está exigindo, mas por causa do resultado do amor, do amor, né? O profeta diz assim, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Quer dizer, quando nós buscamos esse relacionamento, Deus permite que nós o encontremos. Eu acho que Deus, Ele é muito humilde, porque Ele tem disposição de se relacionar comigo, um pobre pecador. Ele tem condições, Ele tem desejo de se relacionar com as pessoas mais comuns. Então, acho que o que você leu aí, pastor, é isso aí mesmo. A gente tem que pensar que não é por fazer as coisas, mas é por estar num relacionamento com Ele. E eu louvo a Deus porque isso qualquer pessoa pode fazer, se relacionar com Ele. E o relacionamento genuíno é que vai fazer a gente fazer as coisas, né? Eu tenho um filho de 6 anos
E se você perguntar a ele o que ele mais gosta de fazer, ele gosta de ler, agora está começando a ler, gosta de estudar, mas com certeza ele vai dizer que o que ele mais gosta de fazer é brincar, né? Ainda é brincar. Então eu gosto de aproveitar enquanto ele tem 6 anos ainda e abraçá-lo, agarrá-lo, porque vai chegar a idade que ele não vai querer, né? Mas de vez em quando ele vai me pedir: papai, você pode brincar de carrinho comigo? Então brincar de carrinho eu tenho que me abaixar, dói as costas, né? Eu posso dizer todos os dias da minha vida que amo o meu filho, mas se eu não gastar tempo para brincar de carrinho com ele, que é o que mais importa para ele, o que ele mais gosta de fazer, vai ser um tipo de amor que vai ser difícil de ele entender, né? Então, o meu relacionamento, o meu amor com ele vai se manifestar por algumas ações que eu vou fazer. Ele não vai ser um amor indecifrável, ele vai se manifestar, vai se expressar. E da mesma forma o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que foi rompido no Éden, aquilo que foi rompido entre a humanidade e Deus, foi exatamente o relacionamento, aquele relacionamento aberto, claro, direto, falavam-se diretamente. Aquilo foi quebrado. E agora Deus toma iniciativa para recuperar esse relacionamento. Nós temos apenas 2 ou 3 minutos, mas então como é que esse relacionamento, como é que eu posso desenvolver esse relacionamento? Porque Deus não se manifesta como ele se manifestou no Jardim do Éden, face a face. Então como é que eu venho a conhecer esse Jesus Cristo? Você pode conhecê-lo pela Bíblia, você pode conhecê-lo pela natureza, que é uma forma linda de conhecer Deus. Você pode conhecê-lo através da oração, um relacionamento pessoal. Mas há uma grande pergunta, pastor. Qualquer um pode se tornar um filho de Deus? Qualquer pessoa pode pertencer à família de Deus? E a Bíblia diz no Evangelho segundo João, no capítulo 1, os versos 11 e 12, o seguinte: que Jesus veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando eu recebo Jesus, eu me torno membro da família de Deus, eu sou filho de Deus. E agora, através do estudo da palavra, da oração, do ir à igreja, do praticar as obras que Jesus praticou, então eu vou desenvolvendo esse relacionamento como um filho que está sendo educado para a glória de Deus. Deus seja louvado por tudo isso. Pastor Ivaldo, o senhor escreveu uma música que toca nesse assunto. Quem sabe você podia nos falar um pouquinho sobre essa música, quem sabe até cantar para nós. Sim, ok. E a música fala sobre exatamente aquilo que Deus sentiu quando criou o homem, com toda a perfeição, com todo carinho, e infelizmente o homem virou as costas e se distanciou de Deus. E a música fala também de todo esse processo, toda essa tentativa ao longo dos séculos de Deus, de buscar o homem, de reconciliar o homem com ele, de ir atrás do homem, de prover os meios para a salvação e de desejar que o homem aceite essa salvação para, enfim, restabelecer esse relacionamento que um dia foi quebrado. Que benção. Você cantaria para nós? Canto, sim. Enquanto o pastor Ivaldo canta, quem sabe você toma essa oportunidade para entregar a sua vida por completo a Jesus Cristo, o teu Salvador. Tudo que eu criei foi para você. O vento que eu soprei fez você viver. E um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu, e agora então o vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim.
porque eu não mudei. Toda vez que olho para você, percebo a obra-prima que eu criei. Vejo cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei. Ainda sou o mesmo. Se você quer conhecer esse Jesus melhor através do estudo da Palavra de Deus, nós temos aqui um pequeno guia chamado Sola Escritura, nosso guia para a vida, para o ajudar a conhecer esse Jesus. É uma oferta do Está Escrito. Aqui estão os detalhes para você receber a sua cópia em sua casa. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Muito obrigado, pastores, pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado a você. Visite nosso website estaescrito.ca. Até a próxima semana. Espero que você esteja conosco. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.